Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podeis tomar vosso assento. Muitíssimo obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, nós louvamos a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor setorial, pastor Wagner, sua família, que tem também nos dado esta oportunidade, tem confiado a nós as responsabilidades, também o pastor Vocto e sua família, todos os demais irmãos, companheiros, amigos, obreiros da casa do Senhor, dirigentes de congregação, a igreja do Senhor que tem orado por mim, pela minha família, pelo trabalho que desenvolvemos ali no sertão nordestino, por bondade de Deus. Meus queridos, nesta noite o Senhor tem nos dado esta oportunidade para ministrar a palavra, e desde que fomos anunciado que estaríamos com esta oportunidade, em nosso coração, Deus tem colocado uma palavra, e eu creio que o Senhor, que conhece nossas vidas, conhece nossos corações, sabe o que nós precisamos ouvir nesta noite. Gostaria de pedir aos irmãos, por gentileza, abrir suas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo 49, por gentileza. Gênesis, capítulo 49. Eu quero ler com os irmãos 2 versículos, que se encontra no verso 14 e o verso 15. Vamos refletir na palavra do Senhor. Glória a Deus. Quem encontrou pode dizer amém. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Amém, meus irmãos. Eu quero nesta noite, por bondade de Deus, falar com os irmãos a respeito de mudança de atitude. Uma mudança de atitude pode transformar nossa vida em 3 áreas importantes. Nós estamos em 3 estágios. Nós nos encontramos no exato momento, cada um de nós, dentro dessas 3 áreas, que podem ser melhoradas. E eu creio que todos nós estamos aqui presentes na casa do Senhor, porque procuramos melhorar nossas vidas, qualidade de vida, seja espiritual, física e material. E Deus, que é generoso e abençoador, Ele tem prazer em ver o seu povo, seus filhos abençoados. Primeiro, na questão da nossa condição, a questão também da nossa posição e a questão do lugar aonde nós nos encontramos. Deus, Ele quer mudar a nossa condição. Deus tem um plano de uma posição de excelência, e Deus tem preparado um lugar para nos abençoar mais além daquilo que nós imaginamos. Dependendo da nossa posição. Esta palavra, a palavra-chave dentro desse texto que nós lemos, é a palavra comportamento. Quando eu olho para o capítulo 49 de Gênesis, logo no primeiro versículo, eu encontro o patriarca Jacó convidando seus filhos, já nos seus últimos dias de vida, e por que não dizer talvez o último, porque o versículo 33 diz que quando Jacó acabou de falar, quando ele acabou de dar os mandamentos a seus filhos,
verso 33 diz que ele encolheu seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Então Jacó, ele sentiu que era o momento, e como pai, ele chama seus filhos para abençoar seus filhos. E naquele momento, a bênção do pai era uma profecia que iria acontecer na vida deles no decorrer dos dias. Até porque o versículo 2 diz que ele diz assim: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Por quê? Porque o verso 1 diz que ele, ao chamar os seus filhos, ele diz: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ou seja, eu quero falar do futuro de vocês. Aquilo que iria sair da boca daquele homem ia determinar e marcar o futuro de cada um deles. E por que nós falamos sobre a questão do comportamento? Porque o primeiro ponto desta mensagem, nesta noite, fala que o pai, ele abençoa os filhos de acordo ou conforme o seu comportamento. Quando eu meditava nesta palavra, veio um temor no meu coração. Por quê? Porque Deus é o pai por excelência. E eu sempre ouço alguém dizer que ele não tem filho predileto, e eu até concordo. Deus não tem filho predileto. Mas Deus observa e vê o comportamento de cada um dos filhos e Ele abençoa cada um conforme o seu comportamento. Isso é de dar um temor em nosso coração. E nós olharmos para dentro de nós e já começar a perguntar para nós mesmos como nós estamos nos conduzindo, como estamos diante de Deus. Perfeitos nós não somos. O pecado de Adão está inerente à nossa natureza. É uma guerra constante. Mas a palavra do Senhor diz que a um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Então, nesta noite, ainda que você olhe para você mesmo e diga: eu não tenho condições de receber nada de Deus. Olhando para nós mesmos, nós só enxergamos miseráveis pecadores. Mas estamos aqui por causa da sua graça maravilhosa e o poder do sangue do seu amado Filho. E se nós estivermos com o nosso coração humilhado e prostrado diante dele, certamente ele olhará para nós com um olhar de misericórdia e ele tem uma bênção para mim e para você. Porque a sua palavra diz que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E aqui está o povo que Deus ama e tem prazer de abençoar. Meus queridos, dentre os filhos de Jacó, nós poderíamos aqui falar de vários deles. Eu conheço aqui um deles como José, por exemplo. Que lindo a profecia que saiu dos lábios de Jacó, falando de José. Que lindo a expressão que Jacó usou para falar de Judá. Mas quando eu olhei para a vida de Issacar, e eu vejo que raramente alguém fala desse moço. Eu tenho observado, e algo me chamou a atenção. Quando este homem vai falar para esse filho, e eu já falei do comportamento, agora ele olha o comportamento de Issacar. E ele começa a falar com seu filho. E que expressão, não é, irmãos? Ele diz: Issacar é jumento. Jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E aqui eu começo a analisar o que é que esse homem quis dizer. Aqui ele já começa a falar da condição do filho. Olha aí a primeira etapa. Em que condição você se encontra? Ele olha para o seu filho e diz: a condição dele é essa.
Eu olho para ele e eu não consigo dizer outra coisa. Eu vejo que o meu filho tem um comportamento semelhante a um animal. E olha que animal, um jumento, que é bem típico da minha região. Teimoso, bruto, que só serve para uma coisa: carregar fardo. Meus irmãos, que palavra dura esse homem falou do seu filho, mas o comportamento dele também, meu amigo, obrigou o pai a falar isso. Os outros tiveram umas palavras tão bonitas, José, por exemplo, Judá e outros mais, Zebulon. Agora, Issacar, o pai diz, é jumento. A mente dele é a mente de um animal. O comportamento dele, a mente dele é travada. A mente dele não evolui. É meu filho. Mas está deitado. E parece que o verso seguinte agrava mais a situação, quando ele diz assim: e viu ele que o descanso era bom e a terra deliciosa. Aí foi o que ele fez. Ele abaixou. Presta atenção, que isso aqui vai gerar uma palavra. Ele se abaixou o ombro para acarretar, ou seja, para carregar. Ou seja, assim, pode coloca aí a carga, que eu estou gostando desse negócio. Eu aceito isso. Eu quero ser assim. Nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Já viu gente assim? É essa mente aí. Ele não acredita que algo um dia mude. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não aceita mudança, não aceita transformação, não há possibilidade de uma abertura para que a condição mude. A mente está assim, fechada, bloqueada. É o que Jacó viu no seu filho. É jumento. E o pior, ele está conformado. Agravou a mais a situação. Primeiro, um animal de carga, uma mente animal, é forte, porém está entre dois fardos, e o pior de tudo, para acabar de enterrar o sujeito, é conformado. Que condição, né? Como mudar uma situação dessa? Tem jeito para uma pessoa dessa? É aqui onde falta o que nós poderíamos chamar aqui, me permitam, entre aspas, uma indignação santa. O que é uma indignação santa? Se eu posso usar essa expressão. É aquele momento em que a pessoa precisa reagir, falar para si mesmo, porque só ele pode. Alguém pode vir de fora falar, ele não aceita. Outro vem de outro lado com um conceito também, não resolve. Mas quando a pessoa que está dentro daquela condição, e no auge do sofrimento de carregar fardos, ele começa a olhar para ele mesmo, ele tem que falar para ele mesmo. A palavra tem que vir direta para ele mesmo e dizer assim: eu não quero mais essa vida. Eu não aceito mais essa condição. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma nova atitude para a minha vida. Só assim. Eu conheci uma mulher desse jeito. Vivia numa condição difícil, num lugar difícil e sofrido. 6 filhos na barra da saia, trabalhando na roça, no meio de uma sequidão terrível. Lá um dia deu uma indignação santa dela, ela disse: não, essa condição aqui eu não aceito mais. A partir de hoje, eu vou trabalhar no propósito de sair daqui e mudar-me para uma cidade onde eu possa dar estudo para os meus filhos, porque não é essa condição que eu quero mais. Pronto. E aí Deus começou a trabalhar por ela.
E essa mulher foi Maria Cícera de Carvalho, a minha mãe. Essa palavra, só me vejo essa figura na minha frente. E assim Deus começa a abrir outros horizontes, outros meios. E Zaccaeu estava nesta condição. Talvez você entrou aqui hoje, serve a Deus com zelo, é servo, serva do Senhor, mas está numa condição que precisa mudar, porque não é esse o projeto de Deus para a sua vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando os filhos de Israel saíram do Egito, cada um tinha que carregar suas mercadorias, suas coisas, não era? A tribo de Zaccaeu era a tribo dos carregadores. Você já viu aqueles filmes lá do Himalaia, da região do Oriente, ali da China, Hong Kong, aquelas montanhas, todos os turistas que vão escalar aqueles montes, o Everest, seja lá quem for, sempre precisa de alguém para carregar. Tem as mulas, mas tem os carregadores, que eles vão com aquele monte de saco nas costas, subindo naqueles lugares perigosos, trilhas. A vida deles é aquela, a condição deles é essa. Escravo que por pouco dinheiro carrega o fardo dos outros. É humilhante demais. É uma condição humilhante. Mas eu louvo a Deus que Deus tem um plano excelente. E Deus tem oportunidade para todos aqueles que querem. Glória a Deus. Agora tem outra coisa. Temos que estar atentos às oportunidades. Chegou um dia que este povo carregou tanto fardo, tanto tempo. Foi tanto tempo de sofrimento carregando o fardo dos outros. Carregando cargas. Que no livro de Números, no capítulo 1, verso 28, se você quiser acompanhar comigo, abra a sua Bíblia. Olha a oportunidade. Oportunidade é como a água de um rio. Ou você pega, ou não pegue, talvez nunca mais virá novamente. Eu vejo nisso este culto nesta noite. Glorifica a Deus porque você está aqui hoje. No capítulo 1, no verso 28 de Números, está escrito assim: dos filhos de Zaccaeu, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zaccaeu, 54.400. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que houve uma convocação para uma guerra. E os filhos de Zaccaeu tiveram a oportunidade da vida deles. E o chefe disse, sabe o que acontece? A partir de hoje, nós não seremos mais carregador de fardos. Eu quero um escudo e uma espada, porque a partir de hoje eu vou lutar. Aleluia! Oh, que maravilha! Olha a mente evoluindo. Eu não quero mais essa condição, eu quero uma posição a partir de hoje. Me dê uma espada aí, me dê uma lança, me dê a flecha e o arco. Eu quero estar entre os soldados que vão guerrear as guerras do Senhor. Eu quero uma oportunidade. Alistaram eles para a batalha. E de escravo carregador de fardo, eles se tornaram guerreiros. Quantos guerreiros e guerreiras do Senhor nós temos aqui nesta noite? Quantos manejam a espada do Espírito nesta noite? Aleluia! Porque um dia você também teve uma mente animal, porque você não conhecia Jesus. Mas a partir do dia que você conheceu o Salvador, você pegou a sua espada e hoje você está aí, um valente de Davi, cheio da graça e do poder de Deus. E está entre as fileiras do exército do Senhor Jesus. Quando tiver oportunidade de batalha, não deixe passar a oportunidade. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça.
Na obra de Deus não há inúteis. O trabalho pode ser simples como for. Não aceite ficar parado ou de mãos cruzadas. Esteja sempre na batalha. Se é para intercessão, interceda. Se é para evangelização, evangelize. Se é para pregar a palavra, pregue. Se é para louvar, louve. Não fique sem trabalho. Deus não quer pessoas ociosas na sua obra, e ocioso é um perigo. Porque a mente dele vai atrofiando a cada dia, e quem chega perto dele corre o risco de ficar atrofiado também. Igual o menino aqui estava. O comportamento do ocioso é terrível. Mas eu creio que nesta noite eu falo a um povo trabalhador. Aleluia! Guerreiros e guerreiras da causa santa. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! E por que se tornaram guerreiros? Os irmãos sabem que todo guerreiro que sai para as batalhas, tem duas coisas que podem acontecer. Ou volta derrotado, ou não volta mais, ou volta triunfante. E aqui mostra que esses guerreiros voltaram triunfantes. Eles venceram. E por que venceram? E por que guerrearam? E por que entraram na terra? Os irmãos sabem que quando Israel estava próximo a entrar na terra, houve aquela reunião para depois haver a distribuição das posses. Cada um tinha o direito de herança. E como Issacar se propôs a lutar, ele tinha direito à sua posse. Porque agora eles não eram mais escravos, eram guerreiros. E todo lutador e trabalhador é digno da sua recompensa. Ou você acha que você está aqui trabalhando de graça? Não, crente não trabalha de graça. Crente tem um patrão. E que patrão? Não deve uma cibalena. Paga tudo em dias direitinho. Pensa num patrão fiel. E agora nós observamos no capítulo 33 de Deuteronômio. Vamos para Deuteronômio, capítulo 33. E nós vamos ver aqui algo glorioso. 33 de Deuteronômio, capítulo 33, versos 18 e 19. Está escrito assim a palavra do Senhor. Fala sobre as bênçãos das tribos. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos, preste atenção nisso. Eles quem? Zebulon e Issacar. Eles chamarão os povos ao monte, e ali oferecerão oferta de justiça. Oh, glória! Primeira coisa importante, grave aí. E ali oferecerão oferta de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. O que é que isso quer dizer, pastor? Quando você abre o mapa geográfico, o mapa das localizações das tribos, você vai descobrir a herança de Issacar. E ali você observa que antes eles oferecem ofertas de justiça, e depois ele chupa as abundâncias dos mares e os tesouros escondidos na areia. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo agora de uma mente animal, de uma condição de uma mente travada. Agora eles passam a ser guerreiros, e de guerreiros eles passam agora a ser sacerdotes, porque só quem oferece sacrifício de justiça é sacerdote. E depois o versículo termina falando de riquezas. Sacerdotes e ricos. Quer comprar frutos do mar? Vai lá em Issacar. Quer comer peixe? Vai lá em Issacar.
Eles, além de usufruir do mar, porque estava localizado à beira do mar Mediterrâneo, também tinha herança na areia. E a areia não era só areia comum, a Bíblia diz que nessa areia tinha tesouros escondidos. Mas essas posses, essas coisas só é dada a guerreiros, lutadores e vencedores. Não é bênção para preguiçoso, para pessoas ociosas, mas sim para aqueles que se levantam, para aqueles que se determinam a lutar, para aqueles que lutam as guerras do Senhor, para aqueles que não querem mais uma condição da forma como eram, mas buscam em Deus mudanças para a glória do nome do Senhor. De uma mente animal para guerreiro, de guerreiros, sacerdotes e rico. E eu estava meditando hoje à tarde nessa palavra e olhando para esse tópico e pensando na igreja. Meus irmãos, pensa num povo rico, é a igreja. Quando eu vejo alguém dizendo que a igreja é pobre, eu digo, meu Deus, pobre é quem está dizendo. A igreja de Jesus não é pobre, a igreja de Jesus é rica. Deus tem dado poder para a sua igreja, a autoridade do seu nome à sua igreja, mas Deus tem abençoado a sua igreja, porque Deus tem expectativas sobre a sua igreja na terra. Enquanto a igreja está aqui, Deus tem abençoado ela em todas as áreas, e materialmente também. A única coisa que Jesus não quer é que nós nos apeguemos aos bens materiais, mas que a igreja rica é. Aleluia! Que plano glorioso, que acessão, que palavra que me levanta, que palavra que me dá expectativa, que eu não posso aceitar uma condição muitas vezes inferior àquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus fala de coisas grandiosas e maravilhosas. Eu só preciso crer na palavra. Tudo que eu preciso tem na palavra. Deus não aceita pessoas choramingando pelos cantos, dizendo que não tem, que não pode, que é fraco, que não sei o quê, e tanta conversa de choro, certos tipos de choro, não é? Que Deus nem escuta. Tem um tipo de choro que Deus escuta, mas certos tipos de choro Deus nem olha. E aí está uma pessoa se lamentando, aquela autocomplacência. Não, meu filho, levante sua cabeça, aleluia, você pode sim, o poder de Deus já está aí na tua vida, o Espírito Santo já está em você, a palavra de Deus já está em teu coração, as escrituras já estão em tuas mãos. Se aproprie do que está escrito na palavra e se prepare para crescer na presença de Deus. E à medida que tu cresce, lembre-se de uma coisa: dê glória a Deus. Não dê coices não, dê glória a Deus. Deus falou para Israel: ó Israel, quando tu entrar na terra que te engrandecer e for abençoado, não dê coices. Reconheça o Senhor teu Deus, que te abençoa. Mas agora, quando eu olho para Juízes, no capítulo 5, Juízes, capítulo 5, e o versículo número 15, eu fico olhando para esta palavra e me maravilho. Juízes 5 e 15 está escrito: também os principais de Issacar foram com Débora, e com Issacar assim também Baraque foi enviado ao pé do vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. O que isso quer dizer? Isso aqui está falando de êxito de governo. Quem era Débora? Quem era Baraque? Débora era juíza. Era aqui aonde o governo de Israel estava estabelecido e ela era chefe. Baraque era o responsável pelo exército. E quem é que está ali resolvendo, reunindo, participando do governo? Os filhos de Issacar. Aquele que era um jumento. Olha onde é que estão.
Só foi a mudança de atitude, se posicionar numa oportunidade de lutar, de sair de uma condição de escravo. Ele começou a crescer, e foi crescendo, e se tornou sacerdote, e depois se tornou o quê? Uma pessoa bem de vida, e agora eu encontro eles fazendo parte de um governo, em reuniões importantes. É aqui que se cumpre aquela palavra: Deus levanta o pobre do monturo e faz sentar no meio dos príncipes do seu povo. Mas isso não se cumpre apenas com obreiros que estão aqui, que às vezes alguém pensa, quando nós citamos esta palavra, cumpriu na vida deles que estão lá em cima daquela plataforma. Não, meu querido, é você também, porque você hoje ocupa uma nova posição em Cristo Jesus. Você é príncipe e princesa na presença de Deus. Quem era você antes? Quais eram os lugares que você frequentava antes? Qual era a tua condição antes? E a tua posição qual era? Muitos aqui eram a mesa de um boteco. Olha onde tu está hoje. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem muito mais para a tua vida, meu irmão. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que você pode crescer ainda muito mais, aleluia, para a glória do nome dEle. Deus tem planos muito maiores ainda para a tua vida, muito mais do que aquilo que você está pensando, meu irmão. Ele é a fonte de toda a sabedoria, e a sua palavra diz que Ele dá liberalmente, basta pedir. Aleluia! Há uma fonte nesta noite jorrando neste lugar. À medida que esta palavra é ministrada, eu creio que o Espírito Santo visita o teu interior, a tua mente, e você entra no sobrenatural de Deus e recebe das dispensas de Deus aquilo que você precisa, em nome do Senhor Jesus. Quando eu olhei para este versículo, pastor Walter, eu me lembrei daquele dia que nós estávamos dentro de um avião viajando, eu, o senhor, pastor Wellington Júnior, lembra disso? E no outro dia estávamos tomando café com ele, né? Quem éramos nós? O senhor era um frequentador de um bar, jogador de snooker, né? E eu, um bebedor de cachaça. Melhoramos muito, né? Glórias ao nome do Eterno. A Ele toda a honra, toda a glória para sempre. No outro dia estávamos nós resolvendo coisas de uma convenção do Nordeste, não é isso? Almoçando. Governo. E isso, exatamente, o lançamento da candidatura dele. Nós estávamos nessa comitiva. Meu irmão, o que é isso? Governo da igreja. Quem éramos nós? Quem sou eu? Mas quando Deus diz, eu quero. Sabe por que eu quero fazer? Porque um dia você se colocou, mudou seu comportamento. Eu estou fazendo isso, não é porque você é bom, porque você merece. É porque você mudou seu comportamento, meu filho. E eu posso fazer isso. Eu tenho poder na minha mão para fazer. Nesta noite, Deus quer que tu reavalie os teus conceitos e teu comportamento, e Deus vai fazer coisas grandiosas que vai te surpreender. Aleluia! Olha onde esses homens estavam. Olha de onde saíram, olha que trajetória. E por que isso está na Bíblia? Está na Bíblia por causa de nós. É por tua causa que está aqui na Bíblia. É para dizer para você que é possível, que o que Deus tem para a tua vida é grande, é excelente, é maravilhoso, é glorioso. Aleluia. Não é para nós nos vangloriar de alguma coisa, mas para reconhecer a grandeza de um Deus todo-poderoso, que pega um homem do pó e da cinza e faz com que ele seja um canal de bênção na vida de muitos e na sua própria vida. Aleluia. Mas pastor, para encerrar, eu tenho 1 minuto. 1 Crônicas, capítulo 12. Ainda tem como melhorar mais, além disso aqui? Porque até onde já chegou aqui, eu vou dizer, é grande, não é? Mas ainda tem como melhorar mais. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Olha o que está escrito. Dos filhos de Issacar, presta atenção, destros na ciência,
Você quer repetir comigo em nome de Jesus? Fale junto comigo. Destros na ciência. Destro na ciência é especialista em conhecimento científico. E eu fico imaginando um camarada que tinha uma mente de um jumento se tornar um cientista. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nesta noite, Deus está fazendo coisa grande neste lugar. Deus está visitando a mente de muitos crentes nesta noite. Deus está mudando a tua forma de ver as coisas hoje. Aleluia! Olha o que está escrito, meus irmãos. Dos filhos de Isacar, destro na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos seus irmãos que seguiam a sua palavra. Ou seja, quer viajar, quer saber como é que está o tempo, vai perguntar para os filhos de Isacar. Quer saber se vai chover? Vai perguntar para os filhos de Isacar. Quer saber a posição dos astros lá em cima? É com eles lá, eles é quem entende tudo de astronomia. Aleluia. Oh, Espírito Santo maravilhoso. Olha o que o Espírito Santo diz ao meu coração agora, meus irmãos. Jesus, quando fez aquela obra maravilhosa na cruz do Calvário, e ali na cruz foi onde ele comprou esse povo todo aqui, todos nós que estamos aqui, fomos tudo adquirido lá, mas nós não só fomos salvos do pecado. Entenda isso. A cruz não só foi para resolver problema de pecado, não, porque Deus é tão generoso. É certo que o maior problema nosso era o pecado. Mas Deus é tão bom, e o plano dele era construir a igreja para cumprir um propósito pelo qual nós estamos aqui ainda. Aí o Senhor acrescentou bênçãos no Calvário. E Paulo descobriu isso, ou seja, o Espírito Santo revelou a Paulo e Paulo escreveu para nós, para dizer para mim e para você o que é que você tem, porque ainda tem crente dizendo que não tem nada. Ainda tem crente dizendo que não sabe de nada, que não é nada, não sabe nem para onde vai. Meu irmão, pare com isso. Você é comprado e lavado no sangue do Cordeiro. As maldições ele tirou de sobre você. E além do mais, o cativeiro que nos prendia, ele levou e deu dons para nós. Ele capacitou a sua igreja de habilidades sobrenaturais. Você sabe o que isso quer dizer? Que o que está plantado dentro de cada um de nós, nem nós temos dimensão do quanto que tem dentro de cada um de nós. Olha o que este homem era. Olha onde ele chegou. Isso no plano antes da cruz. O que é que Deus não está disposto a fazer hoje, depois da cruz? O Espírito Santo foi derramado, meus irmãos. Não é mais em gotinha, em medida como era antes, não. Hoje foi derramado. Há um potencial dentro de você extraordinário. Nesta noite, em nome de Jesus, chegue na presença de Deus com confiança total. Aleluia! Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você acha que este homem que está lhes falando tinha coragem de falar em público? Eu era uma pessoa que eu corria com medo das pessoas. Esses dias lá no Piauí nós estávamos conversando, semana retrasada, e eu lembrando desses episódios. A maioria de nós naquele tempo ali, quando chegava um carro que parava em frente de casa, nós corria tudo para dentro do mato. Eu era desses. E quando cheguei aqui em São Paulo, eu tinha vergonha, meus irmãos, que a primeira oportunidade que eu tive, eu acho que no púlpito eu durei 5 segundos. Quando tinha culto de jovens, eu nem queria vir para a igreja, com medo de alguém me chamar. Suava minhas mãos, tremia as pernas, eu tinha pavor de falar. Mas um dia, eu fui tomar um cafezinho com o irmão José Barbosa, lá no quartinho dele, lá em Nova Utinga. E quando eu terminei de tomar aquele cafezinho, eu e o irmão José, nós dobramos o joelho num banquinho de madeira que ele tinha lá. E eu disse: Jesus, eu tenho um problema muito sério e eu preciso que o Senhor me ajude a resolver.
Eu disse: Jesus, eu não suporto mais. Eu era um pavor, não era medo, não, era pavor mesmo. E eu disse: Senhor, eu te peço, toca nos meus lábios. Muda essa história, porque ou eu venço logo isso de uma vez e me preparo para que tu me uses como tu quiseres, ou então não vai dar certo mais, eu não venho mais, não tem como eu continuar desse jeito. Eu preciso sair dessa condição. E na hora que eu falei com Jesus isso, ele tocou nos meus lábios e anestesiou meus lábios, igual a anestesia de um dentista. Na hora, eu senti algo sobrenatural. E de repente o Espírito de Deus me visitou. E hoje, para a glória de Deus, não estou aqui porque sou melhor do que ninguém, mas o Senhor teve misericórdia de mim e ouviu a minha oração. E hoje eu posso ser uma bênção para a igreja do Senhor, ministrando sua palavra. O mesmo Espírito que me tocou, Ele está aqui nesta noite para tocar a tua vida, para mudar a tua história, para te habilitar, para tirar os teus medos e para te encher de ousadia na presença do Senhor.